como elemento básico existente na sociedade entre capital e trabalho está superado, que nós não vivemos mais naquele tipo de sociedade que foi produzida e construída no bojo da Revolução Industrial, não é? Que hoje o que predomina não é o trabalho como produtor de riqueza material, e cada vez mais ganha importância o chamado setor terciário, o setor de serviços, e o chamado trabalho intelectual. E o principal produtor de riquezas na sociedade atual não é o trabalho material, é o trabalho intelectual. Então, como é que nós poderíamos analisar essa crítica que é feita ao pensamento de Marx? Porque é uma crítica no elemento central do pensamento de Marx, não é? Se nós retirarmos do pensamento de Marx e do pensamento marxista a centralidade do trabalho, do mundo do trabalho, não é? Essa teoria ela se perde, ela não tem sentido, não é? E se o próprio desenvolvimento da sociedade chegou num nível tal em que a própria sociedade retira essa centralidade do mundo do trabalho, se essa afirmação é verdadeira, está superada a análise de Marx, a análise dos marxistas? Primeiro, assim, se nós vamos pensar Goiânia é uma cidade, não é uma cidade industrial, uma cidade prestadora de serviços, né? Nós temos aqui uma estrutura de serviço na área da saúde que atende a uma porção razoável do território brasileiro, né? Nós temos aqui uma área do serviço público que atende o estado de Goiás inteiro. Nós temos uma estrutura na área de ensino, no caso uma instituição dessa, que atende também uma porção razoável do território brasileiro, tá certo? Do meio norte. E tudo isso é área de serviços. Agora, para gerar riqueza, para manter essa área, essa riqueza é gerada onde? Na produção propriamente dita, na transformação da natureza. Sem a transformação da natureza, você não produz riqueza nova, né? O bancário, por exemplo, e o banqueiro trabalham com a riqueza já produzida. O problema é que, como a análise hoje é muito complexa, e para você vai pegar, por exemplo, uma empresa, ela tem que destinar parte da sua produção, parte da riqueza produzida para marketing, para os juros, né, para serviços terceirizados e várias outras coisas, que acaba essa complexidade cria algo que é imperceptível. E a própria sociedade complexa, há um aumento da divisão do trabalho muito grande, isso também cria essa dificuldade de percepção. Primeiro, do homem comum perceber isso, né? Segunda coisa é que você tem hoje, houve um avanço nas ciências e nas técnicas que possibilita o uso de máquinas para implementar o processo produtivo. Isso sem dúvida, né? O Milton Santos, não sei se já ouviram falar dele, é um geógrafo, ele tem uma metáfora, que ele usa uma metáfora, né? E ele fala assim, isso é uma metáfora, que é mais importante circular do que produzir, né? Por que ele usa essa metáfora? Porque se o giro do capital tem que ser muito rápido para produzir riqueza nesse mundo atual. Então, tem que circular rapidamente as mercadorias, tem que criar uma estrutura para que isso aconteça, para que o giro do capital seja cada vez mais rápido. Aí você tem a diminuição da vida útil dos produtos, né? Enquanto eu dei aula no campus da UFG lá em Jataí, e lá a gente tinha um alojamento que tinha uma geladeira que era dos anos 40. Isso, eu dei aula até 97, ela estava lá boa. Eu dei aula 4 anos lá, nunca precisou de uma manutenção sequer. Em 4 anos que eu estive lá, era dos anos 40, né? Aí você tem uma ideia, hoje os produtos não duram isso, né? Compra uma geladeira para 10 anos, tá certo? Então, o giro tem que ser cada vez mais rápido, né? Nesse processo todo, a inovação tecnológica ela é muito importante. Ela é muito importante. De forma que
essa inovação tecnológica, ela possibilita com que a mais-valia seja cada vez maior, diminuindo então a quantidade de pessoas na área secundária de produção, com o terciário crescendo muito, né? Fazendo com que essa mais-valia seja tão grande, mas tão grande, né, que possibilite você manter esse terciário enorme, porque o terciário por si só não gera riqueza. Essa que é a questão fundamental, né? E aí você pode pegar, por exemplo, não, mas o chip, quando a produção de um chip, você só, em termos de mão de obra e matéria-prima, são 12% do valor do chip. O resto você paga pelo conhecimento. Sim, mas para produzir aquele conhecimento, alguém sustentou para produzir, os técnicos, os cientistas, para produzir aquele conhecimento. O salário que eu recebo, sou professor, que o senhor Costa recebe, alguém paga esse salário nosso. Ele tem que vir de algum lugar, não vem do nada. Essa que é a questão fundamental. Então, as pessoas que afirmam isso, né, primeiro, elas tentam descaracterizar o papel da produção propriamente dita. Só que isso vira e mexe vem à tona. Qual é o nosso grande problema hoje? Por que nós estamos importando em inflação? Por conta da falta de alimentos no mundo, que está ligada à produção direta, né? Não é a produção indireta, a produção direta, tá certo? Então, vira e mexe, essas coisas aparecem. Qual que é a nossa grande luta do Brasil hoje para atrair investimento estrangeiro, né? Ou então para que os empresários invistam no processo de industrialização do nosso país? O que nos diferencia da Bolívia, da Venezuela, do Peru, do Equador, ou mesmo da própria Argentina? O nosso parque industrial, né? Então veja, são questões importantes. Agora, se lógico, num processo desse, você tem alguns países em processo de desindustrialização, como é o caso dos Estados Unidos. Mas mesmo lá, vamos pegar o caso, por exemplo, vamos pegar o artesanato, por exemplo. O artesão acaba uma escultura, ele se sente realizado nela. Para ele, aquilo é uma obra de arte. Ou quando o marceneiro acaba uma mesa, ele se sente realizado nela. Para ele, aquilo é uma obra de arte, né? Então, essa que é a questão. No homem, a intencionalidade, né? A atividade humana, ela é carregada de intencionalidade, tem uma carga social e da própria realização do indivíduo enquanto ser humano. E a realização dele enquanto ser humano é a realização da arte, do belo, né? Então, assim, quando você... Minha filha, ela pinta, né? Ela tem 17 anos, fez 17 agora, ela pinta lá, pega uma foto, pinta aí, assim, e aí quando ela faz uma pintura que ela gosta, ela se sente realizada naquilo, né? Aqui é uma produção que ela fez, né? O que acontece que no caso do trabalho alienado, o homem não se sente produtor, né? Então, assim, o trabalho também é arte. Você entendeu? É a própria realização do homem, né? Quando você pega e faz uma comida gostosa, né? Aí você não, nossa, que coisa boa que eu fiz. Aquilo lá é trabalho para você. Ou seja, essa realização do homem enquanto ser, ele ao transformar a natureza, ele transforma as coisas e se realiza também, né?